Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Há uma idade ideal para casar? A literatura científica sobre este assunto é surpreendentemente pouca e não tão atual como seria desejável. Em todo o caso, até recentemente, o conhecimento dominante sobre este assunto tendia a considerar mais provável o divórcio quanto mais cedo se casasse. Dito de outra forma, quanto mais velho se casasse, menor a probabilidade de divórcio. Mas as coisas parecem ter mudado. Aqueles que dão um nó depois dos 30 e poucos anos são agora mais propensos a divorciarem-se do que aqueles que casaram aos 20 e poucos anos. A exceção a esta tendência são os que casam antes dos 20 anos. Os que casam muito cedo, ou seja, antes dos 20 anos, simplesmente não têm a maturidade, a capacidade de enfrentamento das dificuldades e, por vezes, o suporte social para conseguir que o casamento funcione. Os dados que existem parecem então apontar para o seguinte: até aos 32 anos de idade, quanto mais tarde se casar, melhor, ou seja, menor a probabilidade de divórcio. A partir dos 32 anos, a cada ano que passa, a probabilidade de divórcio aumenta 5%. Parece estarmos na presença de uma grande mudança. A circunstância de permanecer solteiro para lá dos 30 anos tornam as pessoas mais candidatas a um casamento duradouro. Possivelmente, sobretudo, as que têm um passado relacional complicado. Se teve vários ex-namorados ou namoradas, isso pode interferir na relação atual. A tentação da comparação, do adultério, o facto de já se poder ter filhos e o desafio que isso constitui. E é sabido que quanto maior a quantidade de parceiros sexuais, maior a probabilidade de divórcio. Aqui entra também o chamado efeito de seleção. O tipo de pessoa que espera até depois dos 30 anos para casar podem ser as pessoas que não estavam predispostas a sair-se bem neste tipo de projeto. Pessoas com dificuldades nas relações interpessoais. Talvez não consigam encontrar alguém disposto a casar com eles. E quando casam, o casamento é por natureza frágil. As pessoas que casam tarde talvez encontrem uma amostra de potenciais esposos ou esposas reduzido apenas às pessoas menos predispostas a ter sucesso no casamento. Depois há que considerar as forças sociais e culturais que desencorajam o casamento. A mudança na dinâmica das relações românticas entre homens e mulheres, a mudança no papel da mulher e a exigência global que existe nas relações. Além de que existem alternativas ao casamento, seja na obtenção de sexo, seja em viver com parceiros fora do casamento, ou até um gosto ou habituação pela vida de solteiro. A partir do início da década dos 30 anos, quanto mais tarde se casa, pior. Voltando à pergunta inicial, parece de facto haver uma idade ideal para casar que se situa mais ou menos entre os 28 e os 32 anos de idade. Esta teoria é chamada de Goldilocks Theory. Em português seria qualquer coisa como a teoria do equilíbrio. A idade ideal para se casar, com menor probabilidade de divórcio nos primeiros 5 anos, é então dos 28 aos 32 anos. Nesta idade não somos nem muito velhos, nem muito jovens para casar. E assim temos idade suficiente para entender a diferença entre a verdadeira compatibilidade e o amor adolescente ou imaturo. Mas também somos jovens o suficiente para não sermos intransigentes e estarmos dispostos a fazer ajustes nos nossos hábitos e estilo de vida. Obrigado por ouvir o episódio 21 do Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Podem partilhar e colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.